E no vídeo de hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre esse tijolinho aqui, os 1001 livros para ler antes de morrer. Algum tempo atrás eu fiz 2 vídeos mostrando esse livro por dentro, quais os livros que eu já li, que estão marcados aqui, quais os que eu ainda quero ler, e prometi que faria eventualmente uma atualização à medida que eu fosse lendo novas obras. Então eu venho trazer para vocês essa primeira atualização dos 1001 livros para ler antes de morrer. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, eu não vou mostrar apenas o livro, eu vou abrir aqui a página do livro, mostrar para vocês qual é o motivo que faz essa obra estar aqui nessa obra, né? Ser considerado um livro essencial que deve ser lido antes de morrer. Então, eu vou precisar colocar os óculos, porque senão não consigo ler. As letrinhas aqui são terríveis. Vamos lá. Eu vou seguir a sequência pela ordem, não pela ordem de leitura, mas pela ordem aqui cronológica do livro mesmo, tá? E o primeiro deles está aqui na página 108 e 109, que é o Oliver Twist, do Charles Dickens. É um livro que dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece. E os livros que eu mencionar que já tiverem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí também, tá? E aqui diz que o Oliver Twist, que foi publicado em 1833, ele está aqui porque ele tem uma série de fatores que fazem esse livro ser importante. Principalmente a grande crítica social que ele traz às chamadas leis dos pobres, que eram uma série de leis que foram promulgadas nessa época vitoriana, em relação aos mendigos, aos moradores de rua, às pessoas desempregadas. Então foram uma série de medidas bastante polêmicas e que depois tiveram que ser revistas, mas que mesmo assim já foram ali um prenúncio de uma preocupação do governo com uma assistência social das classes menos favorecidas, que até então era completamente zerada. E esse também foi um dos primeiros livros que trouxe uma criança como protagonista. Então nós acompanhamos aqui a história do Oliver, que é um garotinho órfão, que vai parar então num orfanato por conta dessas leis e acaba fugindo de lá por maus tratos e se envolve nas ruas, passa a morar nas ruas e se envolve com uma gangue de adolescentes, de crianças que são aliciadas por bandidos para pequenos furtos. E a partir daí ele vai viver uma série de peripécias, de aventuras bastante mirabolantes, bastante preocupantes, mas também em muitos momentos bem engraçadas, como é característico do Dickens, né? Muita reviravolta, muita correria. Então é um livro realmente que vale a pena conhecer, muito interessante. E talvez seja nesse livro que tem uma das cenas menos características do Dickens, porque é uma cena bem violenta, bem sangrenta, mas é um livro que vale muito a pena. A segunda obra está aqui na página 149, é o Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, publicado em 1862, um livro russo de um autor que eu não conhecia, e esse eu não fiz vídeo, mas é um livro interessantíssimo, que causou uma série de problemas para o autor na Rússia, porque várias pessoas utilizaram as ideias desse livro para causar badernas, sem que fosse a intenção dele, né, mas acabou sobrando para ele. E é nesse livro que nós temos o personagem Bazarov, que personifica o nihilista, que seria a pessoa que nega tudo, né? Tudo que não tenha valor, tudo que não tenha aplicação prática, o nihilista renega. É um livro também bastante atual para a época, porque ele foi escrito no momento, logo após a liberação dos servos, que viviam num estado de quase escravidão, num pertencimento à terra. Isso também é tratado no livro. E o conflito de gerações, né, entre pais e filhos, e entre essa nova e a velha forma de lidar
com as propriedades na Rússia. Então é um livro também imperdível, gostoso de ler, fácil, não é um livro grande, e talvez para quem nunca leu nada dos russos, que tem um pouco de medo dessa literatura, talvez o Turgenev seja uma boa opção, porque é uma leitura bem fácil, bem agradável. A terceira obra é nacional, está aqui na página 180, é o Senhora, do José de Alencar, que eu também não conhecia nada do José de Alencar, tinha um pouco de medo de encontrar aqui aquele romance meloso, né, porque ele é um dos ícones do romantismo, mas ele não é tão meloso assim. E a gente vê o que o Alencar quis colocar aqui, é um romance urbano, e ele mostrou aqui como era a hipocrisia da sociedade brasileira, da corte brasileira na época do Império, né? Porque era uma série de formas, de costumes e de formas de tratamento, de regrinhas que as pessoas tinham que seguir e que muitas vezes contrastavam com o que as pessoas estavam sentindo. Então esse conflito eterno, né, entre o que você está sentindo e o que você pode demonstrar é o que leva esse livro aqui, que no fundo ele é uma história de vingança, porque nós temos aqui uma jovem que ela é rejeitada pelo noivo por ser pobre e que depois ela enriquece e acaba se vingando dele de uma forma bem original e, digamos, também bem cruel. Em alguns momentos aqui a gente chega a ficar com pena do Fernando, mas é delicioso, é um pouco difícil a escrita, né? Tem muitas palavras que a gente não conhece, tem que procurar no dicionário, mas os embates entre os dois são muito inteligentes, muito irônicos, e os embates entre os dois são assim excelentes. Eu gostei muito desse livro. Também não fiz vídeo, mas em algum vídeo de leituras do mês eu vou deixar linkado aí embaixo também, onde foi que eu falei deles, tá? Para vocês darem uma olhadinha. O próximo livro é um clássico da literatura infanto-juvenil, está aqui na página 190, é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um livro delicioso e que está aqui nos 1001 livros para ler antes de morrer, porque ele é um livro precursor e que estabeleceu parâmetros. Porque é nesse livro que aparece pela primeira vez tudo que diz respeito ao pirata clássico que nós imaginamos, apareceu primeiro aqui nesse livro. E apesar de ser um livro infanto-juvenil, ter uma leitura fácil, rápida, ele já traz também muito do que seria a escrita do Robert Louis Stevenson, que é um autor que mais tarde escreveria outras obras, né, mais adultas, como O Médico e o Monstro, por exemplo, e alguns contos excelentes. Eu já resenhei algumas obras dele aqui no canal, é só dar uma procurada, eu vou tentar deixar tudo aqui embaixo. Tá? E é um autor que não é exatamente muito conhecido, né, fora dessas obras principais, mas que vale muito a pena conhecer, não só A Ilha do Tesouro, que é um livro delicioso, mas também as outras obras do autor. Dando continuidade, vamos para Portugal em 1888, aqui na página 205, com os Maias. Também não fiz vídeo, mas esse livro aqui, ele é magnífico. Ele é um pouco longo, um pouco cansativo, às vezes, e ele conta a história de 3 gerações, focado mais na última, de uma família, de 3 homens, né, da família Maia, uma família rica em Portugal, e através dessas gerações, né, desses homens dessa família, vão retratando muito da sociedade portuguesa da época. O Eça de Queiroz ele é conhecido como um grande observador, né? Muita coisa que ele colocava nas suas obras eram correspondentes, ele era também muito afiado, muito crítico, né? Nas suas colocações. Ele é um dos precursores do realismo em Portugal, e
Então, e nesse livro aqui, que é considerado por muitos a sua obra-prima, ele vai a fundo nessa questão da sociedade, né, dos valores, da hipocrisia, e acontecem coisas aqui que eram até tabu, né, até difícil de colocar num livro na época. Então tem um assunto aqui bastante polêmico, e é um livro que vale muito a pena. É um pouco cansativa a leitura, mas recomendadíssima, porque é daqueles livros que quando você chega ao final você percebe que leu uma obra-prima e que não desperdiçou o seu tempo. Continuando, vamos para 1890, para a França, com A Besta Humana, do Zola, aqui na página 208, e foi um dos últimos livros que eu li no ano passado. Já fiz vídeo para ele, deve ser, se eu não me engano, o próximo vídeo aqui a ir ao ar no canal. E é um livro espetacular, tão bom ou até melhor dos que eu já li anteriormente, do Zola. E ele trata muito da violência, da violência animal mesmo, que o homem traz dentro de si, né? Porque temos vários personagens aqui que, de acordo, são movidos pelas suas paixões e, às vezes, do nada, dão vazão a esses ímpetos violentos e causam catástrofes, não só nas suas próprias vidas, como nas vidas de várias pessoas. O Zola é um dos ícones do naturalismo, então, nos livros dele, a gente pode encontrar, né, pode esperar encontrar muita tragédia, muitos crimes, e aqui ele vai além, né? Então tem assassinatos, tem suicídios, tem homicídios, né? Tem estupros, tem para todos os gostos aqui, um festival de atrocidades. Mas tudo muito bem narrado, ele é assim, um mestre na narrativa, principalmente em cenas com muitas pessoas, e de uma forma assim, bastante dramática. Então, nos livros do Zola, a gente encontra sempre uma cena, uma ou mais cenas, daquelas que tiram o fôlego da gente, né? Que deixam a gente ali imersos na ação. Então, um livro espetacular. Deem uma olhada aí no vídeo assim que sair e leiam o livro se puder. Aqui na página 531 temos O Leopardo, ou aqui O Gattopardo, que é o título que ele está aqui, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que é um livro que foi publicado em 1958, mas ele tem toda a cara de um romance mais clássico do século passado, tanto que isso causou até problema para ele ser publicado, né? Várias editoras recusaram o livro justamente por conta disso, porque ele tinha aquela cara de romance histórico, e os editores achavam que no momento ali que a Itália estava vivendo não ia ter venda. Foi o único livro do autor, tem assim uma parcela relativamente, não digo autobiográfica, né, mas em relação à biografia da sua família, porque foi parcialmente inspirado, se eu não me engano, no seu avô ou bisavô, e fala da crise, da queda da nobreza e da ascensão da burguesia, né, aquela troca de valores quando houve a questão da unificação da Itália, em que os grandes senhores de terra, né, nobres que dominavam ali tudo, já não tinham mais seu lugar e estavam vendo os seus valores e a sua forma de vida acabar, né, de acordo com os anseios das novas gerações, que já faziam casamentos fora ali da classe nobre, já estavam, os comerciantes já tinham até mais dinheiro do que os nobres, e com isso conseguiam cargos políticos. Então é um livro assim, belíssimo, a escrita dele é maravilhosa. Tem um filme também que é muito bonito, esse já tem vídeo, o link vai estar aí, eu recomendo a todos que deem uma olhada e leiam esse livro, porque com certeza é uma obra assim, inesquecível. Seguindo, vamos agora para os dois únicos, ainda na década de 70,
1971, mais um brasileiro, aqui, A Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. Que aqui está como A Pedra do Reino, mas o nome verdadeiro, completo do livro é Romance da Pedra do Reino e do Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Talvez seja o título de livro mais longo que eu já vi. E esse livro também, já fiz aqui a resenha dele, e ele é um livro maravilhoso, como tudo que o Suassuna escreveu, mas não é um livro fácil. Ele conta a história engraçadíssima, mas também com seus toques trágicos, de um rapaz com pretensões a ser um grande escritor, e que ele seria o herdeiro de um reino que foi instituído lá na época do Império ainda, e que teria vindo lá, teria tido sua origem nos reinos antigos de Portugal. Então esse reino seria o verdadeiro reino do Brasil, e não o reino do Dom Pedro II. E esse movimento, né, foi tido como separatista, foi combatido, isso foi uma história real. E agora esse personagem, que é o Diniz Quaderna, ele se acha, ele é herdeiro desse trono, e com isso o livro se passa na época da ditadura do Vargas, da época da coluna Prestes. Então essa história dele estar se proclamando rei chega aos ouvidos do governo central, que mandam para lá um investigador para ver se ele, né, se ele não está ali, não tem uma célula comunista ali que está querendo separar o país, e ele começa a ser investigado. E para o investigador, então, ele conta toda essa história do seu reino, do seu suposto reino, lá desde os primórdios. É um livro assim bem intrincado, você tem que ler com muita atenção, mas é assim riquíssimo, é daquelas obras que tem que ser lidas várias e várias vezes para você tentar absorver um pouco dela. Porque além de ser um calhamação, são cerca de 800 páginas, ele tem aquele linguajar do Nordeste, a estruturação dele é um pouco confusa, tem muitas idas e vindas, mas é um livro assim desafiador, mas que vale muito a pena conhecer. É realmente uma obra-prima mais do que merecida estar aqui. Uma obra assim, bem inovadora. E por fim, o mais recente deles, e também o mais best-seller, talvez, está aqui na página 688, 689, que é o Stephen King com O Iluminado. Stephen King, né, dispensa apresentações, conhecido aí como o rei do terror, autor de, sei lá, dezenas de livros, mas eu acho que nenhum deles, eu não li todos, aliás, li poucos, mas eu acho que em poucos livros ele deve ter conseguido chegar à profundidade psicológica com os seus personagens quanto ele fez com o Iluminado. Porque ele colocou muito ali da experiência pessoal dele em se livrar do vício, do alcoolismo. Então nós temos um personagem, um homem desempregado, alcoólatra, em recuperação, que já teve muitos momentos de sua vida já destruídos por conta do alcoolismo, quase até mesmo a sua família, e ele então está com a vida, né, destruída, e ele consegue emprego de um zelador num hotel isolado, que fica isolado durante o inverno, vários meses, por conta da neve, e ele vai para lá com a esposa, com o filho, só que nesse hotel, onde aconteceram vários fatos estranhos, né? O hotel é muito ligado a crimes, a máfia, e ele tem uma atmosfera ali, umas entidades ali que vão aos poucos tomando conta do Jack Torrance e fazendo com que ele se volte contra a própria família. Então é um livro assim bem assustador, bem pesado, de fácil leitura, daqueles que você não quer largar. Muita gente conhece do filme, um filme famoso também do Stanley Kubrick com o Jack Nicholson, mas a história aqui é bem diferente. São duas obras, não é aquela questão de dizer qual é melhor, né? Se o livro ou o filme. Os dois são obras excelentes, mas são obras distintas. Como se fossem assim, duas versões do mesmo plot.
tá? Então vale a pena conhecer os dois. Esse também já tem vídeo. É isso, esses foram os livros do 1001, né, livros para ler antes de morrer, que eu li no ano passado, desde o último vídeo que eu fiz, e eu vou continuar anotando aqui. Então agora, se eu não me engano, faltam 280 da minha listagem inicial. Eu não pretendo ler todos os livros daqui, tá? Muitos não me interessam. Então, assim que eu tiver já lido uma certa quantidade de livros, eu venho trazer aqui uma outra atualização para vocês, ok? Então, os links para a compra de todos esses livros citados também vai estar aí na caixa de descrição. Lembrando que quem quiser fazer a compra de algum desses livros e puder utilizar o link que eu deixo para comprar qualquer produto, estará auxiliando uma instituição de assistência, né, porque eu repasso a comissão que eu recebo da Amazon. Então eu agradeço em nome de todos a quem puder fazer a contribuição dessa forma, né, sem pagar nada mais pelos livros. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo do Livros e E-Books, tá? Um grande abraço para todos.